Se você clicou nesse vídeo porque quer saber nomes daquelas plantas que ficam com suas folhas caidinhas em cima de estantes e prateleiras, você clicou no vídeo certo. Nesse vídeo vou te dar 10 ideias de plantas pendentes para você decorar a sua sala, quarto, cozinha, banheiro, qualquer ambiente interno aí da sua casa. Eu sou a Ju, engenheira agrônoma paisagista, bem-vindos de volta ao nosso canal. O interesse das pessoas pelo cultivo das verdinhas vem crescendo a cada ano. E que bom, né? Para quem gosta de plantas, sabe os benefícios que as plantinhas proporcionam pra gente. Esses benefícios vão muito além de estéticos, trazem conforto térmico, acústico, melhoram a qualidade do ar, tem plantas purificadoras do ar, que absorvem gases poluentes como xileno, benzeno, enfim, vale muito a pena cultivar uma planta dentro de casa. Sempre me perguntam indicações de plantas para colocar suspensas em prateleiras, estantes ou em um vaso suspenso mesmo, mas que ela tem aquele efeito de ficar caidinha. São com essas palavras mesmo que as pessoas descrevem as plantas pendentes. Então é isso, chamamos de plantas pendentes aquelas plantas que têm hastes de flores e folhas alongadas que se debruçam para as laterais do vaso, pendendo mesmo para o lado de fora dele. As plantas pendentes, que a gente chama, podem ser tanto as plantas utilizadas para fazer forrações, como plantas do tipo trepadeira. Essas são as espécies mais utilizadas para fazer jardins verticais. Inclusive, se você gosta de jardim vertical, já temos um vídeo aqui no canal sobre os 3 tipos de jardim vertical mais utilizados atualmente. Vou deixar o link aqui nos cards para você assistir depois desse vídeo. Voltando para as plantas pendentes, elas são muito utilizadas em jardins verticais, prateleiras, estantes, em cima de móveis altos como armários e cristaleiras e também são utilizadas suspensas em vasos. Nesse último exemplo, é fixado um gancho no teto que receberá o suporte para o vaso. Esse suporte pode ser feito de cordas ou cabo de aço que se fixará nesse gancho preso ao teto. E o vaso que você cultivará a sua planta é acoplado nesse suporte. E você cultivará a sua planta assim, sem ocupar espaço de chão, que em alguns projetos são espaços muito valiosos. Além disso, preencherá o vazio da parede, trazendo um volume interessante, porém com leveza. Mas antes de você sair pelos gardens comprando plantas para decorar sua casa, quero comentar com vocês como deve ser o local que você deve colocar, que você deve cultivar essa planta. Não é porque falei que são plantas para ambientes internos que você poderá colocar em qualquer lugar da sua casa. Eu gosto de falar nesse tema principalmente nos vídeos onde estamos falando sobre plantas para ambientes internos, porque essa é a causa de um dos erros mais cometidos por pessoas que cultivam plantas dentro de casa, que é a luminosidade correta. As espécies que separei para vocês aqui nesse vídeo são espécies que se desenvolvem muito bem em ambientes de meia sombra. O local de meia sombra é aquele local que tem claridade em abundância durante todo o período. Pode receber até umas 4 horinhas de sol por dia, portanto é aquele solzinho fraco da manhã ou o solzinho fraco do final da tarde. As plantas que comentarei com vocês nesse vídeo não suportam sol forte em suas folhas. O importante aqui é entender que elas até aguentam um pouquinho de sol direto em suas folhas, porém elas não vão suportar ou não vão sobreviver na escuridão. Então a dica é: mantenha sempre as espécies perto de portas, janelas e varandas. Outro ponto que devemos prestar atenção é evitar de cultivar essas plantas em lugares que passam correntes de vento. E devemos evitar esse cenário por 2 motivos principais. O primeiro motivo é que o vaso pode cair, independente se ele está fixado no teto ou em cima de um móvel, dependendo da força do vento, do peso e tamanho do vaso, ele pode cair e até atingir uma pessoa, imagina! Em pets e crianças, esse estrago pode ser ainda maior, então evite cultivar nesses locais. E o segundo motivo é que você deve evitar pelo próprio desenvolvimento da planta.
Dependendo da força do vaso, o vaso pode ficar balançando. E já te digo, planta nenhuma gosta de crescer balançando, não. Além do balanço, quanto mais vento, com mais rapidez o solo irá secar. Então, com mais frequência, você deverá fazer a manutenção e as regas das suas plantas. Fora que tem espécies que gostam, além da umidade no solo, umidade no ar. Então pode ser que algumas espécies não seja possível você cultivar em locais assim. Além da luminosidade ideal e evitar correntes de vento, como todas as espécies, devemos nos atentar às regas. Entender do que ela gosta, se ela gosta de um solo mais úmido ou um solo mais pro seco. Baseado nisso, você dosará as regas. Quero deixar um asterisco aqui nesse tópico, que é o seguinte: atualmente há disponível no mercado um vaso tipo cuia, que vem com um prato adaptado a ele. Bom, se você já é um veterano na jardinagem, você pode utilizar ele sem problemas. Agora, se você está iniciando nesse mundo, tome muito cuidado com esse tipo de vaso. Porque por mais que ele seja prático, porque não faz molhadeira no momento que você rega, você pode regar a planta no lugar dela sem fazer molhadeira em móveis, tapetes ou no chão. Esse vaso é um perigo para quem ainda não pegou a manha de quanto de água deve colocar. Porque pode ser que você coloque água demais e por não ter furos drenantes, a água fique acumulada no fundo do vaso e as raízes da planta apodreçam. Ou também pode ser que por medo de acumular água demais no fundo do vaso, você acabe regando pouco a planta, prejudicando também o desenvolvimento dela. Então, minha dica para você que está começando: cultive a sua planta em um vaso normal, com furos embaixo. Quando você for regar, retire o vaso do suporte, leve para um local que possa molhar, tipo o tanque da sua área de serviço ou seu quintal com mangueira. Regue bem as suas plantas, deixe escorrer bem a água pelos furos embaixo do vaso e quando parar de sair água, você volta a planta para o lugar dela. Pode ser que dessa maneira dê um pouquinho mais de trabalho, mas é uma garantia de que sua planta estará corretamente hidratada e viverá saudável por bastante tempo. Sabendo das condições gerais ideais para cultivar uma planta pendente dentro de casa, bora para as 10 espécies que separei para vocês nesse vídeo. Começando pela planta pendente mais popular, talvez a mais utilizada em projetos por aí, a jiboia. Uma planta que em seu habitat natural possui o hábito de trepadeira, porém é possível e é muito cultivada como planta pendente. É uma planta muito resistente, ela suporta bem a baixa luminosidade. E o melhor, é considerada uma planta purificadora do ar, porque ela absorve o formaldeído e o xileno e também filtra o benzeno, substâncias liberadas no ar. O benzeno, por exemplo, é liberado por produtos de limpeza. Eu tenho certeza que você já se interessou por essa planta e não é para menos, ela tem inúmeros benefícios. E sabendo disso, temos um vídeo inteirinho sobre ela aqui no nosso canal. Então já sabe, vou deixar o link aqui nos cards e também aqui embaixo na descrição. Depois que você terminar de assistir esse vídeo, é só clicar para saber como cuidar dessa planta exuberante. Uma planta que é muito parecida com a jiboia, mas não é a jiboia, é o Philodendron Brasil. É uma espécie de fácil manutenção, apresenta folhagens de cores vivas, normalmente é um verde mesclado com um verde mais claro, um verde mais amarelado. É uma planta bem rústica e pode chegar até 2,5 metros de comprimento. Ela gosta de umidade, de calor e atenção, ela não suporta geadas e ventos muito fortes. Se você mora no sul do nosso país e quer cultivar o Philodendron em uma varanda, em épocas de frio mais intenso, coloque o vaso para dentro de casa. A outra planta que também é muito conhecida, você pode não ser do mundo da jardinagem, mas tenho certeza que você já ouviu falar da samambaia. Essa espécie foi um sucesso na década de 70, de 80. Tenho certeza que na casa da sua tia ou da sua avó
tinha uma planta dessa. São plantas milenares, são tão antigas que não produzem nem flores nem frutos e se reproduzem através de esporos. Nós adoramos o volume das samambaias. Existem diversas variedades de samambaia, dá para você rechear a sua casa de samambaias sem repetir uma. Tem samambaias com folhas mais finas, samambaias com folhas mais grossas, samambaias mais compridas, outras mais curtas, umas mais robustas, outras mais delicadas. Enfim, ter uma planta dessa na sua casa é como ter aquele vestidinho preto básico, ele nunca sai de moda, sabe? É atemporal. E lembre-se de não cultivar as suas samambaias em correntes de vento, porque elas são mais sensíveis e desidratam mais rápido. Elas não vão gostar de serem cultivadas em locais assim. A quarta espécie dessa nossa lista para deixar a sua casa muito mais alegre é a dinheiro em penca. Ela tem esse nome porque o formato de suas folhas são mais arredondados, parecendo moedinhas. Assim como o Philodendron Brasil, ela não suporta geadas e o solo em que for cultivada deve ser bem drenado e rico em matéria orgânica. E esse solo deve permanecer úmido, então não espace muito as regas. As regas devem ser realizadas assim que o solo começar a secar. Lembre-se que ela não é resistente à seca, mas é uma planta compacta e o seu crescimento é muito rápido. Por isso que para fazer mudas dessa espécie é muito simples, porque ela se multiplica muito fácil. Uma planta que é muito confundida com dinheiro em penca é o tostão. Essa confusão se dá porque a dinheiro em penca, que acabei de falar para vocês, também é conhecida como tostão. Esse tostão aqui é diferente. Seu nome científico é Calicia repens. Suas folhas são arroxeadas, pequenas e arredondadas. É uma ótima opção para acrescentar cor ao espaço. Normalmente as plantas para ambientes internos são mais folhagens verdes e o tostão traz uma cor diferente, um ponto de cor para o ambiente. O tostão não é exigente em substrato e gosta de umidade moderada, porém não exagere na rega porque ele pode acabar melando. A sexta planta dessa lista de plantas pendentes para interiores é apaixonante. Literalmente, o nome comum dessa espécie é coração emaranhado. Me diz se não é para se apaixonar. É uma suculenta com folhas em formato de coração. Na frente, na superfície da folha, ela assume um tom verde para ajudar na fotossíntese, mas quando a gente vira a folha, percebe que o verso é arroxeado. Existe ainda as variegatas, porém essas têm um crescimento mais lento. Essa planta também é das antigas. Você já reconheceu essa planta? Será que é da casa da sua avó? Outra suculenta apaixonante e cheia de charme é a pérola verde. Bom, nem preciso falar que seus ramos com suas folhas lembram muito um colar de pérolas verde, né? Se cuidadas da maneira correta, são plantas muito vigorosas que proporcionam literalmente cortinas verdes. O maior segredo, o pulo do gato para ter uma planta assim, bem vigorosa, é ter bastante umidade no ar. Ela também gosta de umidade no substrato. Porém, não podemos errar pelo excesso de água, porque ela não suporta encharcamento das raízes. Então, assim que o solo começar a secar, já é o momento de regar novamente. Assim como os corações emaranhados também possuem variedade variegata, porém crescem mais lentamente do que a verde. A oitava espécie dessa lista é a exuberante Columeia marmorata. Ela possui folhas verdes com um desenho que lembra os veios do mármore. Por isso, seu nome marmorata. O verso de suas folhas possui uma coloração arroxeada, mais amarronzada, fator que traz muita riqueza de detalhes para essa folhagem. Não é exigente em rega, pode ser regado de 1 a 2 vezes por semana. Claro que vai depender da região que você mora e da época do ano também. O imprescindível para essa planta é que ela receba bastante claridade. Nada de colocar ela aí no cantinho escuro da sua sala. A nona espécie dessa lista é pet friendly. Se você tem pet aí na sua casa, você pode cultivar uma peperômia pendente sem preocupação alguma. Assim como a samambaia, ela não gosta de ser cultivada em locais que passam corrente de ar. Elas desidratam muito rapidamente e exigirá mais de você para mantê-las sempre bonitas e saudáveis.
Um ponto positivo é que essa planta tem um crescimento rápido e vigoroso. Existem diversas variedades de peperomia, porém a mais cultivada é essa variegata que possui folhagem verde com manchas creme. Apesar de gostar de bastante umidade, a peperomia reserva bastante água nas suas folhas e ramos, por isso é importante não exagerar na rega. E a 10ª e última espécie que trouxe para vocês hoje nessa lista, mas nada menos importante, é a flor de cera. É originária do Japão, por isso gosta de clima mais ameno, daquele sol frio que a gente chama. Então é até legal que você cultive a sua flor de cera naqueles locais de meia sombra que recebam até um pouquinho de raios solares. Porém, aquele sol fraquinho da manhã ou o sol fraquinho da tarde. Suas folhas são coriáceas e suas flores possuem pequenos pelinhos que justificam seu nome popular. São plantas que aguentam bem períodos de estiagem, por isso podem ser regadas 1 ou 2 vezes por semana. Claro que vai depender da região e da estação do ano. Bom, existem mais de 1000 espécies de plantas pendentes. Mas para te dar um norte do que funciona bem dentro de casa, trouxemos aqui 10 espécies para você escolher. Gente, é 0,1% das plantas pendentes que existem. Então, se vocês quiserem, comentem aqui para a gente fazer a parte 2 desse vídeo ou um vídeo sobre plantas pendentes para sol pleno. Se tiver bastante comentário, será um prazer fazer um vídeo com esse tema para vocês. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Fazendo isso, você nos ajuda demais. Vou deixar aqui nos cards finais os vídeos que comentei com vocês durante a nossa conversa, que são esse aqui sobre jardim vertical e esse aqui sobre jiboia. E aí, qual você vai assistir agora? Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia, fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!